Janela. Então tá, pessoal, a ideia hoje, não sei se vocês estão vendo aí, aqui, estão vendo, estão conseguindo ver a projeção da apresentação? Ainda não. Projetei como uma tela. Para mim, está parecendo que vocês Está estão... carregando, Cristiano. Está carregando. Tá, Deu? tá, Apareceu. tá bem. Então, a ideia é a seguinte, nós vamos fazer uma apresentação sobre a vida, a obra do Tales, né, localizar no tempo, localizar geograficamente, falar sobre a filosofia, falar sobre a matemática, e aí, em especial, nós vamos tratar daquele fato que a tradição menciona, de que ele mediu a altura da Grande Pirâmide do Egito com a utilização de triângulos semelhantes, que eu acredito que a gente já tenha falado disso em aula passada, que ele utilizou, a gente fez um exercício assim, né, que utilizava a sombra de um poste para medir a altura de um prédio, né? Vocês lembram que nós fizemos assim, e ele utilizou a sombra de um poste para medir a altura da Grande Pirâmide. E ao fim dessa apresentação, a gente vai tentar usar o programa do Google para ir lá em Mileto, onde era a cidade dele, lá na Turquia atualmente, e depois ir lá para as pirâmides e tentar ver a Grande Pirâmide, tentar mais que ver a sombra dela lá, e imaginar então o Tales estando lá 2.500 anos atrás e fazendo essa medida. Então vamos primeiro fazer a apresentação aqui, depois a gente encerra aqui e tenta ir lá para o programa, tá? Vamos ver se vai dar tudo certo. Outra vez que eu fiz, o programa estava muito lento, não deu muito bom. Vamos ver se agora funciona legal. Então, olha só. Primeira coisa, vamos para a localização do Tales, né? No tempo e no espaço. Primeiro, no tempo. Diz a tradição que ele conseguiu fazer a previsão de um eclipse solar. E isso foi um fato inédito na época. Ele avisou que o dia viraria noite em tal data, e tal data houve o eclipse. E por isso, ele ficou muito famoso por isso, ele é considerado um dos grandes sábios da Grécia por esse feito aí. Então, se hoje, olhando para trás, se sabe todas as histórias dos eclipses, enfim, teve um eclipse lá naquela região em 585 a.C. Suspeita-se, então, que foi esse aí o eclipse que ele previu, né? E isso foi de tal importância na época e tal, que até eu coloquei ali um historiador contemporâneo, ele classifica essa data, então, se sabe exatamente quando foi isso aí, foi 28 de maio de 585 a.C., como uma data de marca do início da filosofia dos gregos. Então, esse eclipse é até denominado, né, eclipse de Tales, porque diz que ele previu com antecedência a ocorrência desse eclipse, né? O relato mais antigo que se tem desse fato de que ele previu o eclipse é do Heródoto, um historiador grego, e a obra do Heródoto alguma coisa nos chegou, até, a gente tem esses textos, né? E ele escreveu isso em 430 a.C., ou seja, 150 anos depois, né? Ele relata que naquele momento estava havendo até uma guerra ali, e o fato foi de tal e tal importância, sabe, que até eles deram uma trégua na guerra, tendo visto esse presságio, né? O pessoal muito mítico naquela época, imagina, né? Tu faz um presságio desses e acontece, e deixou todo mundo estupefato, né? Então, portanto, né, Tales nasceu 624, 623 a.C., faleceu 548, 546 a.C., 78 anos, né? Uma vida longa. Bom, com relação à geografia, né, a localização no espaço,
Ele era de Mileto, ele nasceu e morou em Mileto. Se vocês olharem ali, né, tem ali um mapa com a colonização grega naquela época antiga, e algumas cidades mais importantes deles. Né? Mileto era uma cidade importante naquela época. Século VII antes de Cristo, né? Bem antes da ascensão de Atenas. Vocês devem lembrar das aulas de história. Está ali na Ásia Menor, ali, ó, junto com Éfeso, né? Bom, era uma característica dos gregos, né? Eles eram um povo que, embora eles tivessem identidade cultural deles, eles não tinham uma unidade política, né? Cada cidade tinha a sua independência, né? Isso era uma característica da civilização grega que não havia ali na Mesopotâmia, não havia no Egito. E a civilização persa, mesopotâmica, ali era tudo unificada, né? O poder era unificado com a presença de um rei, enfim. Os gregos não, né? Os gregos tinham essa independência das cidades e estados, né? Bom, aqui alguns bustos de Tales, né? Não é importante, é um ilustrativo só, né? É uma figura ficou tão importante que acabou na história da filosofia, na história da matemática, da ciência, sempre foi retratado, enfim. Supõe-se que seja dele, é uma figura bem endêmica, né? As viagens. Bom, a tradição menciona que ele era um homem muito inteligente, um homem de negócios, um mercador muito bem sucedido, né? Que viajou bastante por causa dos seus negócios. Então, além dos interesses comerciais nas viagens deles, então ele aproveitava para cooptar esse conhecimento dos outros povos, né? Suspeita-se, então, que ele viajou para a Mesopotâmia, porque ele tem o conhecimento da matemática que era feita lá. Suspeitas que ele viajou para o Egito, também ele tem o conhecimento da matemática dos egípcios. Tem esse relato de que ele mediu a altura da pirâmide lá, e que foi um feito também bastante impressionante para a época, né? E certamente ele viajava entre as cidades gregas, a questão dos negócios dele, né? Bom, aqui para ilustrar para vocês devem lembrar das aulas de história, né? O mapa do Antigo Egito, né? A civilização que surgiu aqui ao longo do Rio Nilo, né? E o mapa da Mesopotâmia, aquela civilização antiga que surgiu antes da ascensão dos gregos, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Verifiquem aqui nesse mapa aqui, né? Mileto está ali, né, onde está denominada Anatólia, né? O Egito está aqui embaixo, Mesopotâmia aqui. Outro povo aqui que não aparece aqui no mapa, mas vai aparecer no slide seguinte, os fenícios. Os fenícios era o povo que ficava aqui onde é a atual Líbia, aqui acima de Israel, aqui mais ou menos. Nesse mapa aqui está entre o Egito e a Anatólia, né? Era um povo bastante importante pelo comércio, né? Então eles também tinham uma matemática desenvolvida com relação a essa coisa das operações, dos algarismos. Então. E suspeita-se então que os gregos, naquele momento, século VII a.C., se apoderaram desse conhecimento desses outros povos, que tinham essa matemática mais prática, mais voltada para os seus assuntos do dia a dia, e os gregos conseguiram, né, naquele momento, conseguiram abstrair esse conhecimento, tornar esse conhecimento mais geral, mais genérico, e a partir daí evoluíram, né? Então pegaram aquele conhecimento matemático que estava arraigado nas situações de dia a dia, de trabalho, de construção, de medida, de comércio, e fizeram uma ciência propriamente dita com esse conhecimento, né? Deixando ele mais genérico, mais, digamos que a ciência ali ocidental surgiu ali naquele momento com os gregos, né? Os povos anteriores, embora tenham desenvolvido conhecimento, era um conhecimento aplicado às suas necessidades, né? E não um conhecimento pelo conhecimento, né? E o Tales participou desse processo, né? E foi um dos precursores desse processo. E bom, vamos ver aqui. Com relação à filosofia do Tales, tá? E nesse processo todo matemático, e
e, e com relação à filosofia também. O que acontece? Qual foi a diferencial ali, né? Se, antigamente, antes desse momento, se explicava as questões do mundo, as questões do cosmos apenas com explicações divinas, né? E naquele momento começou-se a buscar explicações racionais para as coisas do mundo, né? Tentar explicar as coisas não só por si mesmo, mas tentar explicar o porquê das coisas, né? Aristóteles denominou esses filósofos anteriores de cosmólogos, cosmológicos, porque eles buscavam uma origem para as coisas do mundo, né? E Aristóteles diz que Tales foi o primeiro deles, ou seja, o precursor desses filósofos, desse movimento que buscou explicar as, as coisas do mundo de uma forma racional, né? Tales, então, afirma que, para ele, o princípio de todas as coisas, a substância mais importante nesse aspecto é a água. Outros filósofos vão dizer que são outras substâncias. Tem um filósofo, Anaxímenes, que diz que é o ar a substância mais importante, a origem de todas as coisas. Outro diz que é o fogo, Heráclito diz que é o fogo. Empédocles, outro filósofo, diz que não é uma substância só, são quatro, é o fogo, o ar, a água, numa mistura para gerar todas as coisas do mundo. Mas o mais importante é essa questão da busca racional pela explicação do mundo. E isso começou naquele momento, não apenas se busca uma explicação divina, mas uma explicação racional também. Tales afirma também, a tradição diz, que tudo está cheio de deuses. Então, de alguma forma, para entender a filosofia do Tales, tu tem que conciliar de que ele, ok, não abandona a questão divina, a questão mítica, mas também busca uma explicação racional, dando esse exemplo, dando essa ideia de que a água seria o princípio racional. Olha só, essa concepção de mundo do Hecateu de Mileto, que é de Mileto também, um pouco depois de Tales, mas olha como eles concebiam o mundo, ó, todo permeado de água, todo rodeado de água. Então, talvez daí a ideia de Tales de que a água seria um princípio universal, né? Para interpretar a filosofia do Tales, então, esses dois aspectos têm que ser conciliados, né? A origem e realidade material das coisas e a permeabilidade divina em todo lugar, em tudo. O Aristóteles tenta fazer uma interpretação. Veja, Aristóteles é o primeiro grande filósofo da filosofia, mas ele está escrevendo 300 anos depois de Tales, né? Bastante tempo, né? Ele acha que o Tales pensou num oceano mítico, originário, né? Nesse sentido ele falava de água, não só na questão material, né? E aí, se for assim mesmo, ok, a gente consegue conciliar a questão material da água com a questão de que tudo está cheio de Deus, uma questão mais mítica, né? A matemática de Tales. Bom, não veio para nós nenhum trabalho original de Tales. Tudo que a gente sabe dos trabalhos dele, em termos de matemática, vem de confirmações de matemáticas posteriores, que sempre vão relatando, ó, isso é assim, quem fez primeiro foi Tales, isso é assim, quem mostrou primeiro foi Tales. Então, de algumas coisas, são tantos alguns matemáticos a falarem sobre isso, que a tradição entende que realmente foi Tales quem primeiro afirmou, quem primeiro demonstrou alguns teoremas, né? Claro, esses matemáticos estão às vezes falando 700 anos depois, né? 500 anos depois, mas a tradição é convicta em dizer, e isso foi ele, né? Então, tem alguns exemplos aqui de teoremas que reportam que ele foi o primeiro que demonstrou aqui. Então, as somas internas dos ângulos de um triângulo, segundo consta a tradição, foi ele o primeiro a demonstrar. Está ali o exemplo, né? Nós já trabalhamos em aula, né? Com relação a isso. Segundo diz a tradição, o fato de tu poder escrever um triângulo numa circunferência de tal forma que um dos lados dele é o diâmetro, isso implica que esse triângulo tem um ângulo de 90 graus. Segundo consta a tradição, foi ele quem primeiro afirmou isso. De que duas retas se cruzando geram ângulos opostos congruentes, a gente já trabalhou isso em aula, diz a tradição que foi Tales quem primeiro falou.
Um triângulo isósceles. Triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais. Num triângulo isósceles, dois ângulos, os ângulos da base, são congruentes também. Segundo a tradição, foi Tales o primeiro que afirmou isso. Um círculo é cortado ao meio por qualquer um de seus diâmetros. Qualquer segmento de reta que a gente traçar que passe pela origem do círculo, corta o círculo no meio, é um diâmetro do círculo. Então, percebam, ele estava generalizando esse conhecimento geométrico que havia e fazendo demonstrações, né? Os lados de triângulos semelhantes são proporcionais, né? Nós trabalhamos isso em aula, né? Se os triângulos são semelhantes, há uma proporcionalidade entre seus lados, né? Foi ele quem primeiro falou isso, segundo a tradição matemática. Aqui um exemplo, né, de suspeitas que ele havia feito esse tipo de artifício para fazer medidas, né? A figura não está muito boa, mas tem um barco lá no mar ou no rio, e uma torre aqui na Terra, e tem uma pessoa lá em cima da torre, né, fazendo uma projeção de ângulo para um lado, para o mar, e para o outro, para a Terra, de tal forma que ele está projetando o mesmo ângulo, tanto para o mar como para a Terra. E aqui na Terra a gente tem uma medida que a gente tem conhecimento, de tal forma que, por semelhança de triângulos, a gente poderia, então, calcular a distância lá daquele barco, ou lá daquela costa, no mar ou no rio. Suspeitas que Tales tenha trabalhado com isso, enfim, e é uma situação semelhante ao que ele vai fazer lá para medir a altura da pirâmide, que vamos ver mais adiante. Então, a medida da pirâmide, tá? Tem um relato aqui do historiador, 100 depois de Cristo, são 700, 800 anos depois, mas ele está relatando, esse historiador, no livro dele, sobre os 7 sábios da Grécia, e Tales é um deles, e aqui está falando sobre Tales em relação a essa medida que ele fez. Né? Uma coisa estupenda para a época, porque ele usou apenas um bastão, né, com uma sombra, perto da pirâmide, e mostrou, na comparação dos triângulos formados pelos raios do Sol, que as da altura da pirâmide. Agora aqui eu convido vocês para a gente ir para o Google Earth, para a gente fazer uma viagem lá para Mileto e lá para as pirâmides. Vamos tentar fazer isso no final agora, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Tem bastante tempo. E então a gente acaba aqui primeiro a apresentação, eu já vou acabar logo em seguida, e daí eu fecho aqui e tento abrir a guia do Google e a gente tenta então nos localizar nos locais, né? E enxergar, vamos ver se vai funcionar. Olha só, aqui tem essa questão, então, para a gente deixar bem claro para a gente como que ele calculou a altura da pirâmide. Né? Eu não botei nenhum texto aqui, agora vocês vão ver, são os 4 slides que apresentam só as figuras, né? Então é isso, ó. Tem a incidência dos raios solares no mesmo momento, isso é importante, né? Porque se não é no mesmo momento, o Sol, a Terra e o Sol já estão em outra posição relativa, e daí já não tem mais, a gente não garante mais a incidência dos raios solares no mesmo ângulo, né? Então, no mesmo momento ali, né, os raios solares estão incidindo e estão projetando a sombra, de tal forma que as sombras a gente pode medir as duas, não tem problema. O bastão a gente mede também, né? E a gente garante, então, que esses triângulos são semelhantes, e aí, pelo cálculo do índice de proporcionalidade entre os triângulos, eu consigo fazer a medida da altura da pirâmide. Aqui está mais ilustrativo, ó. Justamente um segurando ali a estaca, né, e o outro medindo a sombra. E aí depois, claro, tu tem já a medida, como tu segurou a estaca aqui, justamente no fim da sombra da pirâmide, tu pode medir até depois a sombra da pirâmide, porque tu já marcou ali pela estaca, né? E aí depois tu calcula a altura da pirâmide. Aqui também ilustrativo, está demonstrando ali os ângulos embaixo
iguais, ó, por causa da incidência dos raios solares, né? E aí, então, essa questão dos triângulos semelhantes. Aqui é coisa mais matemática, né? Percebe que para fazer a medida, tu tem que ter um certo cuidado, porque tu não pode, na hora que tu vai fazer o cálculo, tu não pode só pegar a sombra, né? Não pode só pegar a sombra. Tu tem que acrescentar a metade do raio, da base da pirâmide, né? Porque a altura está lá no centro dela, né? Isso aparece aqui, ó. Então, ó, quando ele faz ó, a sombra da vara está para a sombra da pirâmide mais metade da sua base, né? Porque a gente tem que chegar na altura que tá correspondendo ao topo da pirâmide, né? E aí a gente consegue fazer os cálculos, né? Olha só, ao fim, então, fica de atividade para vocês aqui 3 perguntas, tá? Bem simples, vocês não vão ter problemas com isso. Uma é para que tu descreva como que o Thales obrou para calcular a altura da pirâmide. Tá? Tu pode descrever, ou pode até fazer um desenho, né? Tu pode fazer um desenho que fica explicativo, né? A segunda pergunta é com relação à filosofia do Thales, né? Que aspecto tu relataria como de relevância? Né? Se eu fosse responder, eu diria para vocês que o relevante é esse momento que além da explicação divina para as coisas do mundo, para nossas vidas, enfim, surge esse aspecto racional para explicar as coisas do mundo, para explicar as nossas vidas, enfim. E isso seria relevante. Né? Tales usou o princípio material da água, mas é um princípio material, um princípio racional para fazer essa explicação. Né? Acho que isso seria um aspecto de relevância. Né? E uma terceira questão, eu queria que tu te manifestasse com relação a esse tipo de aula. Nós não usamos um quadro, usamos uma apresentação por um software, né? E depois vamos tentar usar outro software. E mais que isso, né? Nós não falamos só de matemática, né? Nós falamos de história, de filosofia. Como é que te parece isso? Tu gosta desse tipo de aula? Tu não gosta? Por quê? Enfim, seria um aspecto mais abstrato aqui para ti, mas seria interessante que tu relatasse isso na atividade, ok? Então eu vou interromper agora, deixa eu ver uma coisa, tem bastante tempo ainda. Eu vou interromper o compartilhamento aqui, e aí vou tentar compartilhar a tela do Google com vocês. Vamos ver, eu vou interromper aqui e vou voltar. Ok, agora vamos compartilhar, vamos ver agora, na outra aula deu problema aqui, vamos ver se vai dar certo agora. Estão me ouvindo, né? Sim. Tá, vamos Ele não esperar, tá, apareceu nada, Cristian. tá carregando ainda, né? Ele demora um pouquinho para carregar a gente, só tem que esperar. Exato. É. Mas estão vendo a tela escura, uma tela está aberta aí? Não abriu nenhuma tela ainda, Cristian. Tá. Tá, deixa eu esperar entrar aqui para mim, daí eu vejo com vocês.
Tu clicou em cima no partilhar ali? Não foi possível, não, ocorreu um erro. Vamos tentar de novo. Bom, para mim está entrando. Acho que só tem que clicar na opção partilhar ali. Tu fechou aquela anterior, Fechei. aí tem que partilhar de novo. Deixa eu ver aqui. Vai na tua barra ali onde tem apresentar Acho que agora, à tua direita, e depois isso aparece. agora, ele está dizendo que está compartilhando uma guia. Eu não estou vendo nenhuma guia ainda. Compartilhar esta guia. Seleciona essa opção. Ele está mencionando para mim que está compartilhando. Está entrando agora. Tá ótimo. E visualiza, eu acho que é Egito aí, né? Até o jeito, mas eu vou voltar agora. Eu vou lá para a nossa escola. Se vocês estão vendo, eu digitei aqui o nome da escola e ele vai, e vou dar um Enter para que ele vá para lá. Eu estava no Egito ali, né? Eu pedi para ele voltar aqui para Alvorada. Estão vendo a tela? Sim, Christian. Tá. Legal, olha só. O programa está meio lento, tá? Então a gente tem que ter um pouco de paciência. Aqui é Alvorada, ó. Eu vou tentar aproximar, ó, mas aqui está a escola nossa, ó. Ó, aqui tá o Olegário Guimarães e aqui está Piratini, ó. Vamos aproximar lá. Ai, perdão, estou afastando. Tá. Não sei se vocês já usaram esse programa, mas eu recomendo que façam, é muito legal, tá? A gente pode olhar qualquer lugar do mundo, aproximando, fazendo agora vamos, ó, então agora se vocês estão vislumbrando, deixa eu botar 3D, ver se vai dar certo. Deu, ó. Estão se localizando aí? Então, pessoal, aqui estamos nós, partimos daqui e vamos tentar fazer uma viagem, assim, imaginária, onde a gente vai lá para Mileto, verificar as ruínas da cidade do Tales, lá na Turquia, e depois vamos lá para o Egito para ver as pirâmides, ok?
Então, olha só, partimos daqui, estamos aqui, aqui na lupinha aqui do lado, Mileto, na Turquia, ele vai nos levar para lá. Brahmanam. Aqui. A gente pode ir girando o globo, mas enfim, tu pode fazer isso também. Tu digita o local que tu quer, ó. Ele sai daqui da América do Sul, vai lá para aqui e nos mostra essa ruína que sobrou lá, tá? A cidade de Mileto não existe mais, tem outras cidades ali em volta, na Turquia, mas ficou esse anfiteatro da cidade antiga lá, essas ruínas, tá? Tá ali, vai aparecer agora, ó. Vou fechar aqui. Aí, ó, o pessoal pode visitar esse local aqui. Esse local aqui era onde havia a cidade de Mileto. Vamos aproximar. Vamos aproximar e vamos botar em 3D, que daí a gente tem uma visão mais legal. Ó, percebam, né? Como é legal, né? A gente consegue vislumbrar o que existe na volta, né? E a gente pode, também, vou mostrar isso para vocês agora, marcar alguns pontos de visualização que já estão previamente marcados e ter a visualização lá de baixo, né? Então, tu clica aqui no bonequinho, ó. Não sei se vai funcionar. Ô, Christian. Christian. Ele saiu da reunião de novo. Dá um pouquinho, gente. Peraí, só segura um pouquinho que eu vou ligar para ele. Dá um pouquinho, gente. Eu vou só ligar para ele que ele clicou em cima daquele view e desligou a ligação dele. Acho que ele tá falando e tá dando aula e não sabe que a gente não tá vendo. Ele desconectou porque ele clicou em cima daquele bonequinho que coloca a imagem dele na cidade e aí ele não consegue estar com duas câmeras ligadas. Então, o que aconteceu? Ele perde a nossa conexão e fica olhando sozinho a imagem lá. Só aguarda um pouquinho que ele já está entrando, gente.
Mas vocês podem também experimentar entrando ali daí, tá? Clicando em cima daquele bonequinho e se imaginando andando nas ruínas de qualquer lugar. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos esperar ele ali. Ele quer que depois vocês falem a opinião de vocês. Ó, já está entrando, de novo. A respeito dessa forma de apresentação. Ok. Bom, Pegou, então o Christian? bonequinho ali se conecta, né? Bom, vamos tentar de novo. Mas então eu vou só apresentar as pirâmides ali, e aí, bom, vamos ver se eu apertar no bonequinho de novo e cair de novo. Não, então tu só bota as pirâmides aí para eles verem e depois aí Vou lá. encerra ali, mas não bota no Exato. bonequinho. O bonequinho liga uma câmera. Não vou botar. O bonequinho que é o mais legal, né? Eu falei para eles que eu comecei Mas a entrarem ali depois verem, né? Tá, joia. Então vamos lá. Vou tentar compartilhar aqui de novo. Estão vendo já a tela ou está abrindo? Tá abrindo. Abriu. Tá. Tá legal. Então, ali, eu estava ali em Mileto, ali, né? Daí eu abri, quando eu clico no bonequinho, a gente consegue ver o local lá de baixo, sabe? E é bacana, porque daí a gente tem a visão lá de baixo, né? Mas, enfim, eu não vou fazer isso agora. Vamos seguir para o Egito. A partir desse ponto aqui, tá aparecendo o rio, tá? É o mesmo rio que banhava o Mileto antigamente. Isso aí, até dizem que Tales obrou em ajudar a cidade a fazer uma barreira nesse rio, mas é muita coisa, talvez, é questão que se fala e que não se tem comprovação nenhuma, tá? Aqui está a cidade grande, que é próxima, ó, e o resto aqui na volta são tudo plantações, né? Agora a gente vai desaproximando, vocês vão ver que nós estamos bem perto do litoral. Ó, a cidade grande aqui é Balat. Não é muito grande, não, mas é a cidade próxima. Tem outra cidade aqui, ó. Não, eu estou desaproximando. E aí, já vem surgindo o litoral da Turquia. Nessa parte aqui fica muito próximo do litoral da Grécia, né? Vocês vão ver. As ilhas gregas já vão aparecendo. Abrir mais, vocês já vão reconhecendo a geografia. Então, a Grécia está ali do lado, já aparecendo. Aqui estão as ilhas gregas todas. E já vai aparecer aqui o litoral do Egito. Está aqui, ó. Já vou trazer para cá. Olha só, o Egito hoje, né? Continua a mesma situação. É um país atípico nesse aspecto. É um grande deserto, né? Cortado pelo Rio Nilo, essa linha verde no país, né? Uma região mais
mais fértil aqui, na foz do rio, né? Mas, enfim, essa questão é muito bacana no Egito, né? De que o Nilo é a vida do Egito, né? Ok, as pirâmides estão ali junto à cidade do Cairo, né? É impressionante como a cidade está bem próxima das pirâmides. Eu vou aproximar, eu vou tentar achar no olho aqui, tá? As pirâmides. Mas se não, a gente digita ali as pirâmides e ele leva a gente para lá, tá? Olha só, Cairo é uma cidade gigante. A gente vai aproximando, o Nilo corta Cairo também. E as pirâmides, as grandes pirâmides, tem outras pirâmides no Egito, não só essa. Mas essas são as mais famosas e a maior tá ali, né? Elas são aqui na cidade do Cairo. Sora, ele saiu de novo. Vou ligar de novo. Ele clicou em cima do quê, hein? Gente, eu já fiz a chamada de vocês, tá? Só vou ligar para ele aqui. Pera aí. Um pouquinho. Ele inventou de colocar isso aí para mostrar e aí caiu. Pera aí. Obrigada por avisar, eu já tinha. Tava pegando o telefone para fazer isso. Não sei se você vai entender. Eu não atende telefone. Pô, caiu de novo. Eu acho que é incompatível, ele tem um tempo. Então tá. Então tá. Tá, tchau. Já vai entrar aí. Eu acho que o programa não está dando compatibilidade com a tela dele. Eu tenho um tempo, porque como tu está mostrando a imagem simultaneamente de um local, e está usando um satélite para mostrar a região que ele quer, e está usando a mesma câmera para falar, para mostrar a imagem para vocês. E eu acho que não tem câmera dupla, não sei como é que compartilha isso. Provavelmente deve ter um tempo, alguma coisa. É a mesma coisa que tu tá numa aula do Meet, que nem tu tá agora, e tu vai atender uma chamada de telefone, aí tu sai da aula, e tu pede a aula. Tá entrando de novo ali. Aí vocês podem entrar lá, olhar no Google Earth, já, não sei se já é de conhecimento de vocês, tá? Oi, voltei. Estão me ouvindo? Eu acho, sim, eu acho que ele não Então, o compartilha a programa câmera. isso, um programa não ficou compatível com o outro, não carregou o Caio, né? Então vai ficar de atividade. Eu vou postar ali de novo essa atividade também para vocês, tá? Para que vocês entrem lá e vislumbrem esses locais com o Google Earth. E vou dar os caminhos numa atividade, tá? E aí vocês podem até me relatar isso também, junto com o relato que eu pedi para vocês. Podem me relatar isso também, tá? Se vocês conseguiram, se não, se foi legal, se não foi, enfim. Né? Eu O já Google vou fazer Earth, um complemento. o É, Google Earth ele é online, gente. Vocês já usaram, só entra lá, digita, aparece ali, então não precisa instalar nada, tá? É exato. interessante tu olhar Uhum, não só o local como ele está mostrando, quando o dia que quiser viajar para algum lugar, também já conhece, já tem uma ideia. exato.
Então tá, pessoal, eu acho que pode se tá bem para vocês, a gente pode encerrar por aqui, fica as atividades ali, eu vou fazer esse complemento então, tá? Para que, como eu não consegui mostrar direito aqui, para que vocês vejam lá, tá? A ideia que eu tinha era até de mostrar, de nós se aproximar da pirâmide e a gente podia ver até, eu consegui ver aqui sozinho, tu clica nela ali na volta dela e a gente consegue ver até a sombra dela, né? Daí a gente consegue bem imaginar assim a situação que o Thales passou quando ele foi lá e viu a sombra da pirâmide e mediu a pirâmide, né? Então fica de tarefa para vocês, tá? Vale a pena futricar no programa ali, porque é bem legal. Tá bem?